Olá, turminha do quinto ano, hoje é terça-feira, nossa aula de matemática. Eu espero que vocês estejam bem, né? Ontem ficou uma atividade para a gente fazer sobre as transformações de medida. Eu espero que vocês tenham se dado bem, tá bom? A gente vai fazer a correção, a tia Débora vai explicar novamente como fazer. E nós vamos iniciar um novo conteúdo que é medidas de superfície, lá na página 150 a 154. Combinado, gente? Então vamos lá, peguem o livro na página 148. Eu acho que essa 6 talvez tenha sido um pouco assim confusa para entender, porque a gente tinha que transformar essas medidas. Mas a tia Débora vai explicar bem devagar para a gente poder entender e compreender melhor. Combinado? Então vamos lá. Na questão 6 dizia que tinha um esquema, né, que estava representando 3 caminhos diferentes que ligam a cidade A à cidade B. E para chegar da cidade A para a cidade E, nós tínhamos que passar por diferentes caminhos, né, passando por outras cidades. Então, na letra A, pergunta o seguinte: qual é a distância em quilômetros entre a cidade A e a cidade E quando eu passo pela cidade C? Então, eu vou juntar a medida 45.000 metros mais 80 quilômetros. Só que aí tem um problema. Quando eu for fazer uma soma de uma medida ou uma subtração, todas têm que estar com a mesma unidade de medida. Se for metro, tem que estar todas em metros. Se for em quilômetros, todas têm que estar em quilômetros. E no caso aí, nós temos 45.000 metros e 80 quilômetros. Então, como eu quero a distância em quilômetros, eu vou ter que transformar 45.000 metros em quilômetros. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho a letra A, né? 45.000 metros e eu quero transformar em quilômetro. No esquema que eu fiz, que eu pedi para vocês fazerem no caderno, se vocês tivessem alguma dúvida, como eu tenho metro, eu quero transformar em quilômetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1.000 e vai dar 45 quilômetros. Como eu já fiz essa transformação, eu só pegar 45 mais 80, que dá igual a 125 quilômetros, tá? Na letra B, qual dos caminhos representados no esquema tem a menor distância entre as cidades A e E em metros? O que é que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas distâncias aí para saber qual é o caminho mais curto. Ah, tia Débora, mas só vendo dá para me saber qual é a distância aí mais curta. Só que tem um problema, a gente tem que fazer o cálculo, tá bom? Mesmo a gente visualizando. Então, vamos colocar aqui na letra B, passando pela cidade C. Eu já sei, tia, são 125 quilômetros. Só que na letra B eu quero em metros. Então, eu vou pegar os 125 quilômetros e eu vou transformar em metros. Como é de quilômetro para metro, eu multiplico 125 por 1.000, que dá 125.000. Na B, passando pela cidade B, vou botar aqui, tá certo? Cidade B, tá bom? Na cidade B, eu tenho duas medidas aí, ó. 64 quilômetros mais 45 quilômetros. Ambos estão em quilômetros, então eu junto logo, ó. 64 mais 45 dá 109. O que é que eu faço? Eu pego, transformo esses 109 quilômetros em metros.
para metro, eu multiplico por 1000 e dá 109.000 metros, certo? E passando pela cidade D, eu tenho duas medidas aí, 95 quilômetros mais 32.000 metros. 95 quilômetros eu vou transformar logo em metros, ó. 95 quilômetros para metro. Como é de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000 e dá 95.000 metros. Aí junto 95.000 mais 32.000 metros dá igual 127.000 metros. Talvez assim, é porque a gente pensa que é muito complicado, mas não é, tá certo, gente? Então, a menor distância é passando pela cidade B. Na 8, eu ia medir, certo, a distância entre a linha entre Curitiba e Campo Grande. Se eu fosse medir na régua, certo? Vou botar 8 aqui. Vai dar 7,8 centímetros. Tá? Só que na letra B, eu quero saber, de acordo com a escala do mapa, a distância em quilômetros. Portanto, aí na dica diz que cada centímetro vale 100. Então, é só multiplicar 7,8 vezes 100. E dá igual a 780 quilômetros a distância, tá? Então, vamos para o conteúdo de hoje. Ó, medidas de superfície. Deixa eu apagar aqui para a gente entender melhor. Ó, ideia diária. Lá no livro de vocês, na página 150, diz o seguinte: a professora, ela entregou aos alunos 2 folhas de papel retangular de mesmo tamanho, divididas como mostra nas imagens. Para medir a superfície da folha, os alunos utilizaram o quadrado e o triângulo como unidade de medida de superfície. Desse modo, eles concluíram que a superfície da folha media 24 quadrados ou 48 triângulos. Então, o que é que nós vamos fazer? A área de uma figura plana é a medida de sua superfície considerando determinada unidade de medida. Ô tia, eu não entendi o que foi que essa moça quis dizer. Então, a gente vai fazer assim. A área, gente, é quando eu multiplico a base vezes a altura. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6 dá 24. Quando for, ou então, quando for área, é só contar a quantidade de quadradinhos que tem, certo? E aqui a mesma coisa, é só contar a quantidade de triângulos que tem. Se não tiver essa quantidade, a gente tem que fazer a multiplicação, tá certo? Aí pergunta o seguinte. Ó, gente, a tia Débora, né, desenhou aqui a figura para vocês entenderem melhor, tá certo? Só faltou eu passar aqui os triângulos, mas a tia Débora vai passar agora. Tá, ó, pra gente poder entender melhor essa questão aqui. É só vocês contarem, gente, tá bom? Não é nem um bicho assim de 7 cabeças, não, tá bom? Ó, considerando a área da figura, certo?
eu posso multiplicar. Aí eu conto, considerando que cada quadradinho mede 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ser 6. Então, 4 vezes 6. Da mesma forma, seria essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas aqui seria 6 também. Tá? Ó, mas aí a gente pode fazer o seguinte, tá? Nós podemos só contar os quadradinhos, que não precisa nem fazer a multiplicação. Só contar os quadradinhos. Aqui vai dar 24 e aqui vai dar 48. E aí no pontinho tem assim, ó. Qual é a área da figura da folha de papel, considerando como unidade de medida 2 quadradinhos? Então, eu contava. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria 12, utilizando 2 quadradinhos. Já com essa daqui, seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho que saber também a questão do desenho. Mas se a tia Débora não fosse assim com esses quadradinhos, como seria? Ó. E aqui fosse 2, por exemplo. Qual é a área desse retângulo? Seria 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, certo? Eu tenho a área de uma figura, eu faço a multiplicação. Quando aparecer em quadradinhos, eu faço só contar os quadradinhos. Colocar a medida, certo? Com esse 2 em cima, porque quer dizer ao quadrado. Quer dizer que é 6 centímetros. Ó, e aqui é como se tivesse 1. Aí eu multiplico. Aí quando vocês forem estudar potência, a gente, ó, quando há uma multiplicação, 1 mais 1, 2. Por isso que é ao quadrado, tá certo? Aí o que é que nós vamos fazer? Não precisa fazer a questão 1, porque não tem como a gente fazer essa troca, então a gente não vai fazer. Na 2, você vai observar as figuras. Nós temos a figura A figura B e a figura C, certo? Você vai utilizar como medida a figura B. E você vai somar, calcular, utilizando essa daqui como medida, você vai me dizer a área da figura A e da figura C, ok? Na 3, você vai calcular em centímetros qual a área das figuras que temos aí, ó. Lembrando que cada quadradinho vale 1 centímetro, tá? Então, é só contar. 1, 2, 3, 4. Tia, e esses daqui, se eu juntar, eles vão formar 1. Então, aqui, ó, 5. Então, na figura A, ele mede 5 centímetros. Da mesma forma, você vai fazer a B, da mesma forma a C e na mesma forma a letra D, tá? Na quarta questão, temos assim: na malha quadriculada em que o tangram foi desenhado, cada quadrado ele foi desenhar, ele tem uma medida igual a 1 centímetro. Então, você vai me dizer a área do triângulo grande,
do triângulo médio, do triângulo pequeno, do quadrado e do paralelogramo. Então, você vai contar cada quadradinho desse que tem e colocar aqui. Lembrando que quando tem metade, certo? É meio. Na 5 tem o seguinte, observe o mapa do Brasil e complete a frase. Qual é a região aí que tem a maior do Brasil, né, na questão territorial? Qual é? Será que é a norte, a nordeste, a centro-oeste, sudeste, sul? E na 154, você vai observar as figuras, cada quadradinho vale 1 centímetro, e vai me dizer o perímetro é a soma. Então, aqui, por exemplo, vou pegar essa figura aqui mesmo. O perímetro é a soma, certo? Então, se o perímetro é a soma, eu não vou contar os quadradinhos. Eu conto os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa figura aqui de perímetro, ela tem 8 centímetros. A área, eu vou contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E esse daqui forma 1, 5. Então, a área é 5 centímetros ao quadrado. Entenda, o perímetro, ele é o contorno. A área, eu vou contar os quadradinhos. Então, você vai determinar na 6 o perímetro e a área de cada figura. Depois que você determinar, você vai me dizer qual das figuras tem áreas iguais e qual figuras tem perímetros iguais. Na C, o que você pode observar em relação ao perímetro das figuras que têm áreas iguais? E na D não precisa fazer a D, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Não esqueçam, a área a gente vai contar os quadradinhos. Cada quadradinho, tá bom? Eu acho que se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo, tá? Como hoje é dia de terça-feira, provavelmente eu estarei na escola fazendo a gravação da próxima semana. Então, só vou poder atender vocês de tarde, porque eu só chego em casa 11h40, tá certo? Então, vocês vão... eu só vou poder entrar em contato com vocês a partir da tarde, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas não esqueçam dessa dica. A área, a gente conta os quadrados, o perímetro, a gente contorna, tá bom? Então, é isso aí. Quando for amanhã, a gente vai dar abranger mais esse conteúdo, certo? E nós vamos fazer a correção e a tia Débora vai tentar explicar ainda mais, né? Para não haver dúvidas, tá certo, gente? Então, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, que o Papai do Céu guarde vocês. Não esqueçam de mandar as atividades, é muito importante. Eu quero ver o 5º ano participativo, como eu sei que vocês são, certo? Animados para fazer as atividades. A gente tem que... o pior já passou, eu acredito, né? Foi a questão da adaptação, né? Que foi mais difícil a gente se adaptar. Então, eu acho que agora dá pra gente, né, ter grandes resultados. É isso que eu espero de cada um de vocês. Eu coloco as minhas expectativas, assim, eu tenho uma expectativa enorme no 5º ano. Então, assim, não façam com que essas expectativas, elas diminuam, tá, gente? No mais, é isso. Alguma dúvida vocês já sabem como proceder, tá? Enviem as atividades, não esqueçam, não pode esquecer de enviar as atividades. Fica aquele velho combinado que a gente combinou. Eu já tô cansada de todo vídeo falar a mesma coisa, mas é assim mesmo, tá certo, gente? Outra coisa, gente, provavelmente, eu não sei, né, vocês vão fazer, né, a via 1 e a via 2, e provavelmente esse vai ser um conteúdo que eu vou abordar. Então, assim, é importante que vocês não fiquem com dúvida, e se tiverem dúvida, certo, falar com a tia Débora, ou então ir lá no Meet de sexta-feira pra gente fazer mais, assim, uma explanação melhor, tá certo? Um abraço, um beijo
Tchau!